e nesse vídeo eu vou estar falando sobre quais os documentos necessários para você conseguir comprovar o seu direito a receber aposentadoria por invalidez, que agora no momento é chamado de benefício por incapacidade permanente. Quais os documentos necessários para você conseguir comprovar o seu direito a esse benefício? Primeiro, para você entender, eu sempre falo aqui que aposentadoria por invalidez é um benefício que no INSS é muito difícil de ser aprovado em uma perícia lá, passar pela avaliação do perito do INSS e conseguir comprovar o direito a esse benefício permanente. No INSS, todos sabemos que o benefício que o INSS mais aprova, mais concede, referente aí a benefício por incapacidade por trabalho, que tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez, no caso do benefício temporário, o auxílio-doença, o benefício permanente, a aposentadoria por invalidez, é um benefício que é pago àquele segurado do INSS que não está podendo trabalhar, então que está com um problema de saúde, está incapacitado de trabalhar. Então, o benefício que o INSS mais paga é o auxílio-doença, referente à incapacidade por trabalho. Então, lógico, para você receber a aposentadoria por invalidez, não é necessário primeiro você ter recebido o auxílio-doença. Você já pode ali realizar uma perícia, primeira perícia no INSS e ser comprovado a sua incapacidade permanente e receber o benefício. Isso pode acontecer, mas na prática, infelizmente, isso é muito difícil de acontecer. Na prática, quando você não está podendo trabalhar, você ali agenda uma perícia no INSS e o benefício que é mais concedido é o auxílio doença. Eu sempre falo aqui, funciona assim, mas por lei é assim, mas na prática funciona desta forma. Para você entender que nem tudo que está na lei, infelizmente, o que está na lei é cumprido, infelizmente. Até porque em uma perícia você precisa ser avaliado por um perito. No caso lá no INSS, você é um perito do INSS que você ali realiza a perícia, um perito do INSS, e ele, dependendo da avaliação dele, ele vai entender ali, do entendimento dele, ele pode te conceder o benefício que ele achar direito que você tem. Lógico que o INSS, por exemplo, você realizou a perícia no INSS e o perito te concedeu o auxílio-doença. Quer dizer que você não tem direito de receber aposentadoria? Não. Esse é o entendimento do perito. Mas na justiça, através de um processo judicial, pode ser você conseguir mudar esse pensamento, essa avaliação do INSS, do perito que foi concedido o auxílio-doença. Na justiça é possível reverter essa situação e você receber o benefício permanente, no caso a aposentadoria por invalidez. Então, quais os documentos necessários? O benefício já fala que é um benefício por incapacidade permanente. Então, você tem que comprovar que a sua incapacidade por trabalho é permanente. Então, por isso que eu sempre falo que o auxílio-doença é o benefício que o INSS mais paga. Então, por lei não existe uma regra que primeiro você tem que receber primeiro o auxílio-doença para depois receber a aposentadoria. Não, mas na prática é o que mais acontece. Por quê? Como o auxílio-doença é um benefício temporário, a incapacidade é temporária, então você realiza a perícia no INSS, então o perito do INSS ele te concede o auxílio-doença para ver ali se você vai conseguir se recuperar daquele problema de saúde. Aí no caso, mais para frente, se você fizer algum tratamento para não se recuperar, aí você pode ter direito à aposentadoria por invalidez, que é o benefício permanente. A documentação, você que vai passar por uma perícia, seja no INSS ou judicial, você tem que levar uma documentação, por exemplo, um laudo médico, que esse laudo médico esteja informando ali, por exemplo, se você já fez alguns tratamentos para trás, porque tem que comprovar que a incapacidade é permanente. Então, por exemplo, você já fez alguns tratamentos, por exemplo,
cirúrgico, fez alguma cirurgia, fez fisioterapia, algum tratamento para melhorar do seu problema de saúde. É importante que no laudo esteja informando se você já fez algum tratamento, por exemplo. Você fez o tratamento e não teve sucesso, aí o médico informa, o paciente tal fez, paciente fulano e tal fez alguns tratamentos, assim assado, não teve melhoras. Então, por exemplo, tinha uma incapacidade por trabalho que era temporária, mas agora infelizmente se tornou definitiva. Então, tem direito de receber, no caso, aposentadoria por invalidez. Não tem mais condições de voltar para o mercado de trabalho, porque no INSS, dependendo da situação, existe a reabilitação. Então, às vezes, o segurado não tem condições de trabalhar mais naquele trabalho que a pessoa fazia antes, naquela atividade, função, mas pode ser reabilitado em outra atividade. Então você precisa levar esse laudo médico informando que a sua incapacidade por trabalho é total e permanente. Porque no auxílio-doença, a incapacidade para ter direito ao auxílio-doença, a incapacidade tem que ser total e temporária, que é um benefício temporário, como eu já falei aqui. Agora, a aposentadoria tem que ser total e permanente. Então você tem que levar esse laudo médico informando. Só que no INSS, infelizmente, a aposentadoria por invalidez, como é um benefício permanente, é difícil de você conseguir comprovar em uma perícia no INSS, infelizmente muito rápida, informar ali que conseguir comprovar que essa sua incapacidade é total e permanente, que você não consegue mais voltar para o mercado de trabalho. É muito difícil de comprovar em uma perícia de 10, 15 minutos, infelizmente no INSS. Às vezes você vai ver aí vários relatos de pessoas falando que a perícia durou bem menos de 10 minutos. Então fica muito difícil de comprovar. Mesmo que você leve uma documentação perfeita, laudos, exames e tal. Até porque se você leva vários laudos, muita documentação, às vezes leva ali uma documentação ali, laudos, exames, vários, muitos, aqueles que você já fez antigos, exames antigos, atuais, laudos de várias especialidades, às vezes a pessoa tem vários problemas de saúde. Então, dentro de um tempo ali, 10, 15 minutos, como que o perito possa ser o melhor perito que existe dentro do INSS, mas como que ele vai conseguir avaliar toda a sua documentação para chegar ali a uma conclusão que a sua incapacidade é total e permanente? Fica muito difícil mesmo. Agora, na justiça, através de um processo judicial, não é que eu vou entrar com processo judicial, todo mundo que entrar com processo judicial vai conseguir a aposentadoria por invalidez. Não estou falando isso, mas na justiça, no meu ver, fica mais fácil. Por quê? Quando você entra com processo judicial contra o INSS, no início ali da petição, quando o advogado vai fazer o pedido ali, por exemplo, vai fazer o pedido da aposentadoria, ele vai conseguir ele consegue distribuir toda a sua documentação relacionada ao seu problema de saúde, aquela documentação antiga, atual, que é importante no caso do benefício como a aposentadoria por invalidez, que você que vai entrar com processo judicial, que você leve toda a sua documentação antiga, desde o tempo que surgiu o problema de saúde, e você leve. Por quê? Porque a documentação antiga é importante para você comprovar que, por exemplo, que há 2, 3 anos atrás você tinha um problema de saúde, e o problema de saúde estava numa evolução, e a documentação atual, recente, é importante para você ver, conseguir comprovar a evolução do seu problema de saúde. Exemplo, digamos que o teu problema de saúde há 2 anos atrás era uma coisa, agora evoluiu, infelizmente, só piorou. Então, com essa documentação você consegue comprovar que o seu problema de saúde vem só piorando, em vez de melhorar. Infelizmente, não é isso que ninguém quer, ninguém deseja, porque a pessoa quer a saúde, mas infelizmente pode acontecer. Então, você consegue comprovar na justiça que o seu problema de saúde está só se agravando, infelizmente, com a sua documentação antiga e atual, porque no processo judicial você consegue juntar toda a sua documentação ali para comprovar. Vai ser analisada a sua documentação antiga com a documentação atual para se chegar a uma conclusão ali que o seu problema de saúde vem só evoluindo para pior, infelizmente. Então fica mais fácil, por isso que eu sempre falo aqui, através de um processo judicial fica mais fácil de você conseguir uma aposentadoria por invalidez. Não é que é mais fácil, mas fica mais fácil de você conseguir
comprovar o seu direito, porque com a documentação você consegue. Já no INSS, às vezes a pessoa se levar 2, 3 laudos médicos lá na perícia do INSS, às vezes, infelizmente, o perito vai dar atenção ali no mais recente. Por quê? Porque é muito rápido, como eu já falei aqui, a perícia, muito rápida mesmo. Quem já passou por perícia no INSS sabe o que eu estou falando, infelizmente. Então, na justiça, se torna mais fácil, se você for avaliar, analisar pelo que eu estou falando. Então, na justiça, você consegue juntar toda a sua documentação. Além que também na justiça, você vai passar pela perícia judicial. Então, com toda a sua documentação juntada no processo, também o laudo do perito judicial, que vai ser juntado ao processo. Exemplo, no laudo do perito judicial, se ele constatar que a sua incapacidade é temporária por auxílio-doença, mas com a sua documentação, que eu já dei exemplo aqui, a documentação, você juntou toda a sua documentação no processo, seu advogado no caso, a documentação atual e recente, que comprova que o seu problema de saúde vem só piorando, se agravando ainda mais. Então, é possível até, por exemplo, se o laudo do perito judicial é por um auxílio-doença, você conseguir aposentadoria através da sua documentação. Para você entender que, através do processo judicial, você consegue, fica mais fácil você conseguir comprovar o seu direito à aposentadoria por invalidez comparado com o INSS. Porque, infelizmente, no INSS, às vezes, nega até o auxílio-doença. Por exemplo, o INSS, você realiza a perícia lá no INSS, ele nega o pedido do auxílio-doença. Já na justiça, às vezes, a pessoa consegue a aposentadoria, sendo que lá no INSS foi negado até o pedido do auxílio-doença. Então, a documentação que você vai juntar para comprovar o seu direito a esse benefício permanente, no caso da aposentadoria por invalidez, é muito importante, porque você, se for no caso na justiça, através de um processo judicial, você consegue juntar toda a sua documentação antiga e atual. No INSS tem alguns casos, lógico que vai ser mais difícil, mas às vezes é possível sim conseguir também no INSS a aposentadoria por invalidez. Tem pessoas que já vêm há um bom tempo recebendo auxílio-doença e esse problema de saúde vem só evoluindo, e às vezes no próprio INSS, o perito do INSS chega a uma conclusão ali que a pessoa não pode mais permanecer no auxílio-doença, até porque é um benefício temporário, e vê que a situação da pessoa é uma situação difícil, não tem condições de voltar para o mercado de trabalho, consegue aposentadoria. Mas isso, infelizmente, são exceções, muito difícil a pessoa conseguir esse benefício permanente dentro do INSS, dentro da perícia. Infelizmente, eu falo isso porque é o que a pessoa vê, a gente vê aí na prática, todos os dias no INSS. Tem casos que a pessoa fica triste com a situação, pessoas que às vezes não precisa nem de um exame médico para ver que aquela pessoa não tem condições de trabalhar. Só em olhar para a pessoa vê que a pessoa não tem condições de trabalhar de forma alguma. E, infelizmente, o pedido no INSS, às vezes até do auxílio-doença, como eu já falei aqui, é negado. Infelizmente. Então, esse segurado vem numa situação difícil, sem conseguir trabalhar, e entra com um processo judicial. Então, no processo judicial, como eu já falei aqui, no início do processo, na petição ali, o seu advogado junta toda a sua documentação e ele vai fazer o pedido ali que ele achar que você tem direito, seu auxílio-doença ou aposentadoria. Ele pode fazer o pedido, por exemplo, do auxílio-doença e da aposentadoria. Aí, no fim do processo, o juiz vai analisar todas as provas e vai chegar a uma conclusão ali, se ele entende que você tem direito de receber o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Outra coisa também, no INSS, às vezes, o perito do INSS entende que você consegue realizar outra atividade diferente daquela que você fazia antes e te encaminha para uma reabilitação. Já no processo judicial, o juiz ele pode analisar, por exemplo, a pessoa é uma pessoa de uma certa idade, já avançada. Essa pessoa vai conseguir voltar para o mercado de trabalho, realizar outra atividade diferente daquela que
ela fez, por exemplo, às vezes a pessoa fez uma atividade durante 20, 30 anos aí, fazendo só uma atividade só, uma função ali, trabalhando numa coisa só durante 20, 30 anos, vai conseguir realizar outra atividade, dependendo da idade que a pessoa já tem. Às vezes a pessoa não tem uma escolaridade, por exemplo, um ensino superior, vai conseguir realizar outra atividade no mercado de trabalho. Todos nós sabemos que, infelizmente, já é difícil hoje em dia, estamos aí em 2024, você conseguir um trabalho na sua função ali, na sua profissão que você faz há anos. Já é difícil você conseguir o desemprego aí, situação que está muito difícil. Imagina a pessoa que tem um problema de saúde, aí não consegue mais realizar a atividade que fazia antes. Vai conseguir um emprego, vai conseguir voltar para o mercado de trabalho e realizar outra atividade diferente daquela que ela fez há anos, com problema de saúde. Então, no processo judicial, isso tudo é levado em consideração. Então, se você está na situação que o INSS negou seu benefício, por experiência própria, na justiça, através de um processo judicial, você tem grande chance de conseguir o benefício, seja o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Lógico que você vai ter que aguardar todo o andamento do processo. Infelizmente, como eu sempre falo aqui, o processo judicial demora, infelizmente, tem as fases ali do processo. Às vezes a pessoa ganha o processo, o INSS recorre da decisão, mas é uma solução ali para quem teve o benefício negado no INSS e não tem condições de trabalhar. É a justiça, através da justiça, muitas pessoas conseguem comprovar o seu direito de receber o benefício, beleza? Boa sorte para vocês, espero que tenha te ajudado com essas informações. Meu intuito aqui sempre é ajudar pessoas aí que estão na situação, precisando receber um benefício, que não está podendo trabalhar no momento, beleza? Boa sorte para você, fica com Deus e até o próximo vídeo.